Então, bom dia com Jesus a todos do maná que vem dos céus para a sua vida nessa manhã. Que nessa manhã você possa receber a alegria do Senhor. Que nessa manhã você possa ser mais grato, né? Eu sou grata por mais um ano de vida. Sou grata porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem zelado de mim. Minha vida é um mistério na mão do Senhor, né? Como é a semana que o Senhor escolheu, né, para mim vir ao mundo, que tá chegando o dia do meu aniversário, né? Então, sou muito grata, né? Cresci, né? Até os meus 17 anos, não conhecia Jesus, né? E na minha infância, eu dei muito trabalho para minha mãe, né? Muito trabalho assim, que eu tô falando, não era que eu era custosa, né? Que tem criança com benção, né? Tem criança que é o terror, como diz o povo, toca o terror. Mas não era assim, era diferente, né? Fui uma criança que não dormia à noite. Eu tinha medo da noite. Chegava 6 horas em ponto. Começava aquele medo. Começava aquela angústia. Meu Deus, como eu tinha medo da noite. Como eu tinha medo da tal da noite. Sofri demais. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Aqui na minha casa, que é uma casa maravilhosa que eu amo muito, eu tenho uma cadeira de... Você já viu aquelas cadeiras de ferro que é passado na corda? Bom, eu tenho uma cadeira igualzinho quando eu era criança. Minha mãe, nessa casa que eu moro hoje, que é uma casa bem antiga, onde nasceu os meus irmãos, né, e onde eu fui criada, eu tenho uma cadeira igual. Não igual totalmente, mas é também de corda. E eu passava a noite, amados, a noite com medo. À noite pensando no dia amanhecer. Eu gostaria que tivesse, eu gostava da luz do dia, mas da noite, hoje isso é um terror noturno, né? Que é o pânico que eles falam, que é o medo de tudo, mas eu tinha medo da noite. Sabe por quê? Porque quando começava a noite, eu ouvia vozes, né? Quando eu ia dormir, batia em mim, né? Sentava um tapa, me chamava. Então, uma criança perturbada, uma criança, um adolescente perturbada, né? Tem medo da noite. Quantas pessoas têm medo da noite? Quantas pessoas têm medo de tudo? E eu tinha medo da noite. Não tinha medo de outras coisas, mas da noite, para mim, né, igual fala lá no Salmos 91, do terror noturno, da seta que voa de dia. Então, chegava a noite, acabava para mim tudo. E minha mãe tinha que ficar fazendo companhia para mim. Tinha que ficar com a mãozinha dada. Ficava, mãe. E ela tinha que ficar com a mão, né? Por isso que fala que mãe não é mãe, é manha. É mais que mãe, é muito importante, né? Então, eu também louvo ao Senhor, porque o Senhor me deu uma mãe maravilhosa, uma mãe que cuidou de mim, que zelou de mim, né? Que fez eu passar esse terror noturno. Então, você que talvez tenha medo de tudo, que talvez tenha medo de algo, supere isso com o Senhor. Eu superei com Deus. Eu superei adorando a Deus.
né? Então, que você nessa manhã possa se libertar de todo medo. Que você nessa manhã que tem sofrido com essa palavrinha tão pequena, mas tão amedrontadora, que é o medo, né? Que você possa passar por isso, mas vencer esse mal com Jesus. Amém? Aqui no canal Maná que Vem dos Céus, deixe o seu like, curta, compartilhe, evangelize através da palavra. Aqui no canal Maná que Vem dos Céus tem um sininho, você aperta no sininho, você vai estar sendo inscrito, abençoado, com a palavra que cura, que sara, que liberta. Deixe os seus pedidos de oração, que eu estarei orando, intercedendo pela vida de cada um, a cada manhã. Como eu disse, tem versículos na Bíblia que, se eu pudesse, eu falaria eles sempre. Mas, né, a gente tem que falar aquilo que o Senhor todos os dias manda nos dizermos. Então, hoje, eu quero falar lá em Gênesis 37, versículo 5, que eu amo também esse versículo, que diz assim: sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. José tem uma história parecida um pouquinho comigo. Por quê? Porque José era um filho de velhice, um filho que nasceu com os pais, que era Jacó, né, e Raquel, teve ele na velhice. Então, ele, né, sonhou um sonho. E esse sonho, o que custou a vida, a juventude de José. Por quê? Porque ele teve um sonho que ele ia ser grande, que ele ia mandar nos irmãos e que os pais, né, também iam se curvar diante dele. E isso intrigou os irmãos dele. E isso entregou os irmãos dele. Eu estou falando que não foi o meu caso, mas minha história é parecida com José no nascimento, né? Que foi na velhice. Meus irmãos são os amores, né? Mas os irmãos de José não eram amor. Irmãos de José eram invejosos. A inveja deles era tão grande, né, a ponto de tramar a morte de José, né? Eu não sei se você tem sofrido isso na sua vida. Não estou falando dos seus irmãos, não é o caso também dos meus irmãos, que graças a Deus meus irmãos são uma bênção. Mas aqui eles eram invejosos. E por causa de um sonho, né? Às vezes a gente perece. Às vezes a gente passa por dificuldade, igual José passou, né? José teve que ficar, né, numa prisão. Foi lançado como escravo. Por quê? Porque os irmãos tinham inveja dele. E o que eu quero dizer para os dias de hoje? Então, ele foi vítima, né, dos irmãos. Tramou contra a vida dele. Tramou um homicídio, uma morte para o pai, né? Porque o pai amava mais ele. Não é que amava, né? Ele era a rapa do tacho. Apesar que depois teve Benjamim. Mas ele era a rapinha do tacho da mãe que ele mais amava. Da esposa que ele mais amava. Que ele tinha 2 mulheres e fora as concubinas, né? Então, o que aconteceu? A inveja tomou conta do coração deles. A inveja
tentou destruir os sonhos de José. Mas o mais interessante, né, que o Senhor faz tudo corretamente, né? O Senhor não escreve igual o povo do mundo fala. O Senhor escreve em linhas tortas, não. Ele tarda, mas não fala. Não, ele não tarda, ele vem no momento certo. Ele não escreve em linhas tortas, mas ele escreve em linhas de ouro, em linhas que até nós, né, que somos humanos, igual aconteceu com Sara, agora como aconteceu com Jacó perdendo o filho, ele escreve corretamente em linhas de ouro. Então, se você tem sofrido isso, né, de sonhar um sonho, alguém chegar e falar assim para você: ah, não, sonha isso não, isso tá de barriga cheia, esquece isso não é para você não. Não acredite nessa pessoa. Sabe por quê? Porque os teus sonhos serão os sonhos de Deus. Os teus sonhos, o Senhor vai cumpri-los. Se alguém vir querer, né, frustrar os teus planos, frustrar os teus sonhos, assim como aconteceu com esse José, os próprios irmãos tentaram acabar, né, com a vida dele. Tentaram não, fizeram de tudo para acabar com a vida dele. Que você nessa manhã possa meditar nessa palavra e acreditar que você pode todas as coisas com o Senhor. Não vai só na sua força não, porque a sua força você vai depois cansar, vai perder elas. Mas se você for na força do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar, que o Senhor vai te exaltar, que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Então, a inveja não pode te vencer. A trama do diabo usando as pessoas contra você não vai te vencer. Mas que o teu sonho possa ser o sonho de Deus. Ouse sonhar os sonhos de Deus. Ouse sonhar e pedir: Senhor, esse sonho é o sonho de Deus? Pai, eu quero sonhar os teus sonhos. Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Eu acredito que será muito bom para você. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que o Senhor possa nessa manhã receber, Pai, os nossos sonhos. Que o Senhor nessa manhã possa assinar os nossos sonhos. Tem pessoas que têm sonhos pequenos, mas é um sonho. Tem pessoas que têm sonhos grandíssimos, mas é um sonho. Pai, que os teus sonhos, que os meus sonhos possam ser os sonhos de Deus. Que o Senhor nessa manhã possa dissipar todo o mal, toda inveja, toda perseguição, toda a trama do diabo, Pai, contra os nossos sonhos. Lança por terra e faz uma grande obra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Se o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos permitir, estaremos amanhã com mais um maná que vem dos céus para a sua vida a cada manhã. Beijão a todos, em nome de Jesus. Até amanhã. Beijão.